bom dia! Iniciando mais a nossa sexta-feira de caminhada ambiental na prática. Bom dia, João! Bom dia, Thiago. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma conversa da semana. E vamos lá? Vamos começar então. Muito bem, Thiago. Mais uma live, mais uma conversa sobre quatro assuntos bem importantes aí também, que vamos compartilhar com todos, com quem está nos ouvindo aí. Primeiro assunto, APP urbana, áreas de preservação permanentes urbanas. Segundo assunto, aprovação de PRAD, projetos de recuperação de área degradada não cumpridos. Terceiro assunto, realocação de população de áreas de riscos em loteamentos do Rio Grande do Sul que sofreram aí com os impactos da inundação. Então, uma situação bem complicada aí que passamos aí os últimos anos em alguns municípios gaúchos. E quarto assunto, cadastro ambiental rural e a supressão irregular de vegetação nativa. Quatro assuntos bem interessantes aí, Thiago. Começamos com a APP urbana, pode ser? Vamos lá. Essa semana, o cliente nos procurou no escritório da Maxim com uma matrícula de um lote urbano em que em 2019, João, o órgão municipal, por uma compra e venda lá, uma mudança na matrícula dele, o órgão municipal tinha exigido a averbação da APP, da Área de Preservação Permanente, sobre o lote, sobre parte do lote. O que aconteceu? Lá atrás, o município, como a lei federal ela estabelece aos municípios fazer o estudo das APPs urbanas, que é uma coisa nova aí que aconteceu em 2021, né, Thiago? Foi um pontapé marco, um marco que dividiu aí as APP urbanas das APPs rurais, historicamente, né? E aí, nesse sentido, o cliente lá averbou a APP na matrícula em 2019, e o município fez um estudo novo e mudou. Não tinha mais a APP. Por que não tinha mais a APP? Aí nós vamos discutir isso aqui. E aí, o cliente nos solicitou para tirar essa averbação da área de preservação permanente. Solicitou para nós um pedido se haveria a possibilidade de fazer isso ou não. E aí a gente vai entrar agora nos méritos, nos assuntos. Porque o que acontece, né, João? Existe a lei. A lei federal ela foi determinada para que os municípios definissem as áreas de APP. Com base no estudo, né? Tem todos os critérios definidos, né? O que se referem a áreas consolidadas, né? Isso é muito importante trazer, né? É muito importante falar que não é qualquer curso d'água, enfim, que tu vai poder local mexer nessa, digamos assim, nessa área de preservação permanente, né? E sim nas áreas específicas consolidadas que trazem os seus critérios lá de consolidação, né? E por isso, nesse sentido, João, os municípios, olha esse caso, a complexidade de que o município é responsável por fazer isso. Porque aí que tá, o estudo mal feito remete em problemas. E aí vem os técnicos de novo resolver problemas. Então, assim, o estudo mal feito remete em problemas. Então, por isso que o município, você, prefeito, vice-prefeito, servidor da área ambiental, muito cuidado com esses estudos das áreas de preservação permanente do município. Porque nesse caso a área foi averbada e agora vai pedir uma desaverbação. E aí o registro de imóveis vai entender como. Alguém está querendo fazer alguma coisa. Quem que errou lá atrás? São casos que, lógico que o meio ambiente em si é bastante dinâmico, né? Então, por isso que tem todos os critérios, né, de caracterização das áreas de preservação permanente. Eu vejo que sim, o estudo das áreas de APP ele tem que se dar durante um monitoramento, durante um período. Não é simplesmente num levantamento que tu vai definir o que é uma área de preservação permanente ou não. A lei é clara
O Código Florestal é claro nesse sentido, em trazer a definição das áreas de preservação permanente quanto a curso de água perene, intermitente ou efêmeros, né? Então, aí que eu vejo que é o ponto-chave da caracterização das áreas da APP. O que de fato é uma APP perene, o que de fato é uma APP intermitente, o que de fato é uma APP efêmera, né? Então, a partir desse ponto, de um estudo, de um monitoramento, de uma análise que pode englobar desde a questão geológica da situação, desde a questão de fluxo dessas águas, né, durante o período, de estações do ano. Então, é bem amplo essa questão dessa caracterização para conseguir, de fato, ter um posicionamento final e definir. Aqui é um curso d'água perene, aqui é um curso d'água intermitente, aqui é um curso d'água efêmera. Porque nesse sentido está se criando, né, com esse estudo que uma equipe, enfim, equipe do município faz, João, está se criando uma lei a partir desse estudo. É uma lei que vai para um papel que as pessoas, enfim, os proprietários desses lotes vão ter que seguir. Então ela não pode ser uma lei baseada em um levantamento com Google Earth, sem critérios de precisão. Ela tem que ser precisa. Você tem que dar garantia para o órgão municipal, que está fazendo a lei, o órgão municipal tem que ter a garantia, né, para lá na frente não ter questionamentos. E muito importante, além disso também, é você fazer, né, tu falou em Google Earth, o Google Earth é uma baita ferramenta hoje, né, que ajuda muito, né, visual, né, nesse cenário de análise também, mas lógico que ele tem lá seu nível de precisão, digamos assim, né. Então, muito importante, eu vejo que é você fazer uma caracterização dessas áreas de EPP com equipamentos precisos, né? Com equipamentos que vão te dar aí uma segurança ambiental bem assertiva no ponto de vista de dizer que aqui está nascendo esse curso d'água, se eu pegar esse ponto aqui, é aqui. Se vier qualquer outra pessoa aqui, né, fazer esse levantamento, mas com equipamento de precisão vai ver que de fato o ponto locado ali, que foi no mapeamento para o município, enfim, algum ponto nesse sentido, né, para o município junto à lei, por exemplo, vai estar no local certo, né. Então, acontece que às vezes existem estudos que são mais teóricos só, mas que não vão direto ao ponto. E gera dúvidas, né? E tudo que gera dúvida gera questionamento. E pensando no cartório, registro de imóveis, né? Que recebeu lá vai receber um pedido? Vai receber um pedido de desaverbação. Então é uma situação um pouquinho complicada, porque daí acaba que, além de gerar um desgaste para a população, porque a população em si também está cansada de exigências disso, daquilo, né, Thiago? Então, daí ele teve que averbar uma APP, gastou com isso. Lógico. Gastou com isso, então ali na frente não é mais APP, digamos assim, vai ter que gastar de novo. Então gera, digamos assim, pano para manga para outras coisas às vezes, né? Então, muito bem colocado. E a própria dúvida para o registro de imóveis. Lá atrás colocou, agora tirou. Por quê? Então, assim, no que foi nesse quesito, né? Foi uma questão em que essa faixa desse leito, ela havia sido lá atrás totalmente retificada. Retificada de que forma? Ela foi canalizada, foi mudado o leito original do rio. Então, você perdeu a característica natural do curso, a função ambiental dele. A relevância ambiental, até porque não era um curso natural mais, né? E a lei, volta a dizer, né, novamente a lei, o Código Florestal, ele deixa claro, né, o que são áreas de preservação, né? A área de vegetação nativa, coberta e tal, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, né? E natural, né? E naturais, então. Ela tem que ser natural, porque se ela for retificada. Então, nesse sentido, então, o que aconteceu? O município lá atrás fez a lei, retificou, aí o cliente lá atrás tinha feito a verbação e agora vai ter que tirar. Aí o procedimento, ele vai ter que remeter, vai ter que contratar um engenheiro ambiental, topógrafo,
mandar para o município, mandar para o setor de engenharia, setor de meio ambiente, porque vai ter que passar pelo órgão municipal, porque se for direto para o registrador vai dizer o seguinte: não, isso aqui não é competência minha. Se vier atestado pelo município, aí sim eu vou fazer. Então vai ter que passar vai ter taxa para ele pagar novamente. Sim. Então é todo um contexto que se cria. Por isso que assim, é muito importante qualquer estudo, né, e agora no que a gente está falando aqui nas áreas de preservação permanente, as APPs urbanas, que o estudo seja, João, como você comentou, muito bem feito, muito bem detalhado, com equipamentos de precisão. Não adianta querer fazer por Google Earth, por geoprocessamento e tal. Até dá, né? É lindo muito, ver. Mas na prática pode ser que não que fique um estudo que não seja realístico, enfim, né? Dependendo, vai ficar muito bem feito também, né, Thiago? Só de repente a precisão dele ali não seja tão assertiva quanto você fazer com levantamentos, né? Com dias de campo de fato, né? Que nem a gente comentou em algumas outras lives. Levantamentos que você coloque tuas botas e você passe o dia dentro do rio, caminhando, né? Então isso é o serviço ambiental. Isso é você trabalhar diretamente na prática. É a caminhada ambiental na prática. Por isso que né, a nossa live, nossos temas são esses. Então é a gente mostrar um pouquinho também do que a gente faz para conseguir, às vezes, dar amparo aí para os municípios, para as pessoas físicas nesse sentido. Então, nesse estudo em si das APPs, o que eu vejo, né? Tu tem que entrar no rio, tu tem que atravessar o banhado, tu tem que dar jeito de atravessar esse banhado, tu tem que ir naquele ponto daquela nascente lá 1, 2, 5, 10, 15, 20 vezes, se for necessário, para você conseguir entender, interpretar se ela está sendo uma nascente perene, intermitente ou não é uma caracterizada como uma área de PP. Então, a partir daí tu começa a tomar uns nortes no estudo, né? Daí se tu foi num ponto lá e ali não se caracterizou como uma nascente que possa ser uma PP, bom, todo o curso para baixo, logicamente que não vai ser. Então, e assim por diante, né? Não somente isso, mas existem hoje também nos municípios vários cursos tubulados, né? Que tem seu leito natural, às vezes depois acabam sendo tubulados. Ou então, canalizados, né, então, a partir daí você consegue também, nesse estudo, caracterizar a sua função ambiental, a sua relevância ambiental para aquele ambiente. E muito importante também, João, essa questão do estudo, mas também importante a presença, né, e a participação da população. Sim. Da população no quê? Nas audiências. Nas audiências, porque a gente vê muito nos municípios, às vezes, pouca presença da população. Né? E aí depois vem os questionamentos. Ah, mas colocaram aqui. Ah, mas não colocaram lá. Então, quanto mais a população participa, mais questiona, quando está na fase da elaboração, fica tudo mais fácil também para o município poder contextualizar, né, esse estudo, esse trabalho. É importante a transparência, né? Nem sempre os municípios fazem audiências, até, se não me falha a memória, na lei não traz essa exigência de audiências, né? Mas a transparência é muito importante para que a população possa estar ciente do que está acontecendo e colocando a seu posicionamento também, né? Então, essa questão de APP, existem muitos conflitos, digamos assim, e muitas opiniões ainda sobre até que ponto as APPs urbanas podem ou não ser mexidas, digamos assim, né? Então, mas existe sim a lei federal que deu essa possibilidade para os municípios, né, de fazer esse diagnóstico socioambiental e a partir daí regrar, digamos assim, essas APPs urbanas. Mas existem sim muitos conflitos, acho que é importante deixar claro isso, que existem muitas opiniões jurídicas nesse cenário, porque a lei federal deixa clara lá que a APP, por exemplo, para curso d'água de menos de 10 metros de largura, é 30 metros cada lado e ponto final. Tudo que for menos disso
não está coerente, não está certo, né? Ah, nascente lá, perene, intermitente, 50 metros, né? Ao longo do seu raio, enfim. Então, existem opiniões diversas sobre tudo isso, mas é uma realidade que a gente tem e a lei está criada e está aí para ser analisada e discutida, enfim, por técnicos, por municípios e tudo mais para resolver essas situações aí nos perímetros urbanos. E também, né, João, a lei ela traz esse quesito do município, né, do município fazer esse trabalho, fazer esse estudo e delimitar, né, nas APPs urbanas consolidadas, né, o que a gente está falando aqui é estabelecer as faixas, né, as metragens. A lei federal lá, ela diz na questão dos 30, né, mas possibilita para os municípios fazer esse estudo, fazer esse diagnóstico, né? Esse diagnóstico socioambiental sobre essas áreas de preservação, qual que é a situação delas, né? E muito importante, muito necessário nós falar aqui, porque não adianta você às vezes querer reduzir a faixa, fazer o estudo em tal ponto, você saber que lá tem um problema de alagamento. Aí você, agora porque eu tenho a lei, eu vou usar a lei de 30, eu vou passar para 5 metros. Mas se ali você tem um problema de risco de inundação, de alagamento ou de estrutura de solo... De faixa não edificante de 5, no caso, né? Isso. Então, lá na frente, você vai estar criando outro problema. Sim. A lei é clara nesse sentido, né? Até, eu acho, se não me falha a memória, um dos artigos dela fala sobre isso. Que não, esse estudo tem que ser feito, no caso também, nessas áreas de inundação e nesses pontos tem que ter um olhar diferente, digamos assim, né? Porque não adianta você, né, dar a possibilidade da população ficar num ponto onde está tendo alagamento, né? Lógico. Que daí é um outro assunto que nós vamos entrar daqui a pouquinho, né? Aí que aconteceu no estado aí do Rio Grande do Sul. É isso aí. Vamos lá? Vamos entrar nele já então? Eu acho que não, pode ser. Por final ou por final? Não, pode ser agora. Pode ser agora? Vamos entrar. Nós fomos contratados, fomos chamados, né, para estar à frente aí de um novo loteamento, em um dos municípios aí que foi atingido, que foi devastado, um bairro foi devastado pelas fortes chuvas aí, pela inundação, por essa catástrofe. E aí a gente foi contratado para fazer toda a parte de licenciamento ambiental e toda a parte de projetos de infraestruturas, projetos civis, pavimentação, sinalização, rede de água, esgoto, né? Porque o município, diante desse alagamento que teve, dessa catástrofe, ele teve um bairro que foi devastado, João. Você não conseguiu ir, mas eu fui, presenciei. Cara, é chocante, João. Você vê as casas na beira do rio, as que estavam mais próximas, né, 15, 20, 30 metros do rio, ficou só o assoalho da casa, só a laje da casa. Então, assim, destruiu tudo. As que estavam mais próximas, assim, cara, os postes com 8, 10, 12 metros de altura, você vê sacola plástica lá em cima pendurado nos postes. É muito triste. Então, assim, diante disso, os municípios estão passando por essa dificuldade, né, João? Porque é toda uma questão complexa de comunidade, porque nesse caso o município ele vai ter que realocar 72 famílias. 72 famílias, fazer toda uma estrutura nova, e bem que o município com o Estado cedeu a área, vai ceder as casas, e o município vai fazer toda a parte de execução e organização da infraestrutura para essa população. É uma situação crítica, né, e urgente, na verdade. Muito. Então, parabéns ao município por enfrentar esse desafio, porque eu me coloco muito na posição dos prefeitos. Eu acho que isso é um pouco da empatia que a gente tem que ter, porque você se colocar na posição de um prefeito, numa situação dessas, onde que o teu município sofreu tanto com isso e você está vendo aquilo e pessoas sofrendo e perdendo tudo,
Então, a gente tem que se colocar nessa posição, porque eu vejo que as decisões dos prefeitos, enfim, secretários que estão à frente dos municípios, tem que parabenizar, tem que dar os parabéns, porque são decisões muito difíceis de serem tomadas no momento da crítica, no momento da crise. Então, tudo que está acontecendo, que aconteceu, enfim, foram tomadas decisões rápidas. Então, e são decisões que não é como a gente tem no dia a dia, né? Não é como, hoje eu vou levantar e vou trabalhar. Isso é uma coisa de rotina, mas agora cair uma situação como aconteceu aí, de bandeja, digamos assim, e você ter que tomar uma decisão e dizer, não, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, a gente vai realocar esse povo para cá, a gente vai ter que ver essa área, a gente vai ter que, sabe, tudo rápido, né? Então, isso é uma situação que tem que parabenizar muitos prefeitos aí, secretários que estão à frente dos governos, porque não é bem assim para ter essas decisões. E nesse caso específico, né, Thiago, parabéns ao município que decidiu rápido e em já fazer esse trabalho. A gente, como empresa aqui, vamos dar todo o gás necessário para fazer as coisas acontecerem o mais rápido possível, até mesmo porque tu foi lá, tu viu a situação que está, né? Então, as pessoas estão sofrendo, as pessoas não têm onde ficar, não têm onde morar, estão... né? Familiares, quem tem familiares está na casa dos familiares, quem não tinha familiares, alguns estão em amigos, em casa de amigos, de compadres ou em abrigos. Então bem complicado, né? E lógico, e tendo agora um novo espaço, um novo local, enfim, tudo é um recomeço, digamos assim, para essas pessoas. Então, muito importante a gente fazer tudo que é necessário o mais rápido possível também para dar condições o quanto antes para esse povo poder voltar à sua normalidade, à sua vida normal, digamos assim. Parabéns ao município mais uma vez por dar um pontapé e já fazer o que é necessário aí para colocar essa população, né? E nesse sentido, João, agora a gente vem com toda a parte inicial, né? A gente vai iniciar com toda a parte de topografia, toda a parte de levantamento topográfico, né? Visando o quê? Visando a área, né? A adequação da área, a localização da área, enfim, estudo da área. E nesse sentido também já visando a topografia para as infraestruturas, tanto os pontos de ligação de água, né? da concessionária, energia elétrica, pluvial, para onde que vai correr, como na última live a gente falou da questão pluvial, de ter autorização dos vizinhos, enfim. Então é todo um contexto que a gente tem que cuidar, porque nós estamos lidando com uma situação crítica, que nós temos uma emergência e uma urgência para fazer. E aí se nós pecar em alguma coisa, se nós esquecer alguma coisa, se o vizinho questionar que não tem autorização, que não sei o que, enfim. Então nós temos que passar para o município todo o contexto de projeto, organização, para que seja efetivo, para que não tenha contextos de divergências, né, tanto para lindeiros quanto para pessoas daqui a pouco que vão receber essas águas pluviais, os vizinhos ali, os lindeiros, né, ou até a própria, no caso ali que tem a rodovia. Então, para que a gente não tenha esses questionamentos, não tenha esses atrasos de projetos, nós precisamos agir muito rápidos e ser precisos. Por isso que, assim, novamente a gente volta a falar, porque a gente fala toda a live aqui, a gente tá justificando e instigando, né, nós técnicos. É o que? É fazer as coisas com responsabilidade e com comprometimento. Porque lá na ponta, nesse caso, né, específico, nós temos 72 famílias que estão aguardando esperando as casas para eles morar. Por isso a importância da equipe multidisciplinar num projeto desses, né? Porque a gente vê aí a situação ambiental em si, né, acontecendo num projeto desse, a gente vê a situação geológica acontecendo, a gente vê a questão florestal acontecendo, a gente vê a questão de infraestrutura urbana, parte da engenharia civil acontecendo, a gente vê a questão topográfica acontecendo. Então veja bem como
um projeto desses não é um simples projeto, é um projeto muito bem amplo na sua concepção de trabalho, né? Na sua concepção de fazer o mais coerente possível com a realidade da área. Sem falar em questão de casos críticos de inundação, que tem que ser observado, mas logicamente que ali não deve ser uma área de inundação, porque não iam fazer isso, né? Já é um ponto de realocação dessa população. Então, outra questão, a parte de energia, né? Então, veja bem, a gente precisa de um engenheiro eletricista lá, que vai estar projetando também toda a parte de energia. Então, enfim, são diferentes profissionais envolvidos, né, numa equipe multidisciplinar de fato para fazer o empreendimento acontecer num tempo recorde. E isso, João, nós aqui da Maxim, no sentido de equipe multidisciplinar, hoje a gente tem a nossa divisão de topografia, nós temos pessoa responsável da topografia, nós temos o cara responsável da parte florestal, nós temos a engenheira da parte civil, nós temos o pessoal que cuida, os nossos engenheiros que cuidam a parte das assessorias, das consultorias, né? Formando um grupo interno nosso. Mas nem todos, às vezes, têm o seu grupo interno. Às vezes tem o cara que tem o parceiro, o terceirizado, como a gente também trabalha nisso, né? Tem o terceirizado também, mas muitos só não têm, trabalham sozinhos, né? Mas é muito importante, por mais que você seja sozinho na sua equipe, mas que você tenha bons parceiros, para que não fique às vezes aquela coisa de um respinga para o outro e no fim ninguém é responsável. E o teu cliente sofre. Até porque é importante falar para os técnicos que estão nos ouvindo que o cliente ele busca a solução completa de um trabalho, de um projeto. Então, muito importante quando você é contratado por uma empresa, enfim, por alguma pessoa, que você entrega a solução completa. O teu cliente ele não quer ficar correndo buscando profissional. Se ele passou um projeto de um loteamento, por exemplo, que é nesse caso, ele quer a solução completa. Ele quer que você entregue normalmente tudo para ele. E até porque ele não tem o conhecimento que às vezes um loteamento precisa de tantos profissionais. Quem contrata, muitas vezes que não é da área de engenharia, enfim, ele é leigo no assunto. Às vezes ele é um investidor, às vezes ele é uma pessoa que ele nunca fez empreendimento nesse tipo. Então, ele é leigo no assunto. Eu acho que o engenheiro civil faz tudo, o engenheiro ambiental faz tudo. Só que por trás disso tem um monte de profissionais envolvidos. E para o profissional que trabalha na área ambiental, é muito importante que ele tenha os seus parceiros, a sua equipe, ou né, os seus profissionais dentro da sua própria empresa, ou parceiros que possam aí estar entregando a solução completa para esse trabalho, para esse cliente, né? João, e por isso que é importante você ter, seja a sua equipe ou seja os terceirizados, mas uma equipe que esteja engajada a entregar a solução lá final para o cliente. É isso aí. Eu acho mais só um comentário. Vai lá. Que eu acho que é importante deixar. Nós teremos em outras lives uma live específica falando só sobre o caso do Rio Grande do Sul, só sobre o caso do que aconteceu de inundações. Então, para quem está nos acompanhando, enfim, logo teremos um assunto aí que vai, na verdade, dar para fazer várias horas de diálogo, mas a gente quer trazer em uma só aí um assunto específico aí somente sobre o caso do Rio Grande do Sul, que vamos entrar aí, dar a nossa opinião nesse cenário, né, Thiago, de inundações, dos problemas que aconteceram, do que os municípios têm que enfrentar agora, né, para resolver isso tudo, do nosso ponto de vista técnico-ambiental. Beleza. Vamos para o terceiro caso, João? Terceiro caso, então, eu tinha anotado aqui como aprovação de projeto de recuperação de área degradada. Então, esse caso é um caso que a gente assumiu recentemente aí um desafio de um garimpo de ágata, do minério de ágata. Então, o que acontece nesse caso? Entre
outras licenças que o empreendimento tem, né, na parte de mineração, digamos assim, com a FEPAM. Então a gente observou que esse cliente tinha um projeto de recuperação de água degradada de uma área de basalto, de uma pedreira. Só que daí, veja bem, então o cliente ele tem lá uma outra licença que é do garimpo, né, específico, e ele tinha essa outra aprovação desse projeto de recuperação de área degradada da pedreira. Quando a gente assumiu então ali esse caso, então a primeira coisa foi avaliar isso tudo, avaliar o que tinha e o que não tinha. E avaliando esse projeto da pedreira em específico, existia lá uma exigência de uma nova apresentação do projeto, porque ele não tinha cumprido com aquele projeto anterior, o que tinha sido definido nesse projeto, o que era, na verdade. Era refazer, era uma área de 1,5 hectare, se não me falha a memória, era refazer a topografia dessa área, suavizar, na verdade, essa topografia dessa área, usando o material, o estéreo, enfim, o rejeito desse outro garimpo licenciado que ele está operando. O que acontece? Então, tinha o garimpo, a pedreira e tinha o garimpo. Então, ele queria tirar o rejeito do garimpo para usar na pedreira. Quando eu vi aquilo, daí eu vi que também já se tinha um indeferimento desse projeto que ele não tinha cumprido e tal, daí eu pensei comigo, tá, mas como é que tu vai usar um material daqui para recuperar aqui? E daí, como é que tu vai recuperar essa área? Tu vai pegar da onde? Ao menos que essa área tivesse um excedente de material além do que era necessário para fazer a recuperação dessa área. Porque senão ele ia ficar sem como recuperar essa outra área. Para o cliente estava tudo certo, ele ia recuperar um local, mas aí ele ia criar outro problema. Causar outro problema, exatamente. Então, daí nesse cenário, enfim, daí eu pensei, não, vamos dar uma olhada no projeto específico aqui do garimpo. De repente aqui as condições, né, de movimentação, de material, enfim, vão dar condições de tu recuperá-lo. Mas daí no projeto original do garimpo, nada falava de excesso de área ou de possibilidade de usar em outras áreas esse material. Era para o próprio... Era para o próprio, porque isso é uma das condições dos projetos de mineração. Você explora a área, mas você tem que recuperar a área. É o compromisso ambiental fazer isso. Então não é simplesmente tu ir lá tirar o basalto ou tirar a pedra de ágata ou enfim, tirar a ametista, o que for, e você não fazer a recuperação. Você tem que entregar essa área em condições recuperadas lá na frente. E aí a recuperação, João, o projeto de recuperação, ele é determinado pelo técnico. Exato. Né? Por isso que muitas vezes existem grandes problemas posteriores à extração, que às vezes o técnico cria um projeto de recuperação lá, não tem a comunicação, a conversa com o cliente do que ele quer fazer lá na frente, e aí ele cria outro problema pro proprietário, porque o proprietário está pensando, eu vou extrair, lá na frente eu vou fazer lavoura. Mas daqui a pouco o projeto de recuperação de área degradada dele está prevendo o isolamento da área e o abandono e a recuperação. Exato. E nesse ponto, né, eu ia chegar nesse cenário, mas o que acontece? Daí analisando isso tudo, então, analisando o projeto que tinha sido proposto, o que ele queria? Então, eu queria tirar esse estéreo, esse rejeito e alocar ali. Mas para quê? Para fazer lavoura. Só que daí o que acontece? Quantas cargas de material ele tem que movimentar? Ia ter que movimentar para fazer isso. Então, assim, ó, eu fiquei abismado, porque assim, ó, qual o custo que tu vai ter para você fazer essa retirada, e não era tão perto a área também, daqui do garimpo para a pedreira, não era tão perto, então tinha uma certa distância, e eram toneladas de material que iam ter que ser trazido ali para tu dar condições de fazer lavoura. Porque a área ficou explorada, mas não ficou explorada com uma praça de lavra nivelada, enfim, teria que fazer bastante coisa ali, movimentar bastante material. O custo disso era mais vantagem ele pegar e comprar 1 hectare, 1,5 hectare em outro local
e não investir nada, digamos, na recuperação para a lavoura nesse ponto. Porque não teria sentido, o teu custo, o investimento de fazer isso era nas alturas. Então, bom, enfim, analisando isso tudo, tu vê as situações, né? Então, quando eu olhei isso tudo, vamos para as soluções. Quais são os caminhos a serem tomados num cenário desse, né? Já existia um ofício ali, então, dessa recuperação, né, que tinha que reapresentar esse projeto. Primeiro ponto que eu fiz, reunião com o cliente. Vamos lá, vamos sentar aqui e vamos conversar. Sabia disso? Sim ou não? Como é que é? O que tu almeja? Qual a tua ideia? Tu me diz o que tu quer, que eu te digo o que eu penso. A partir daí, a gente vai bolar uma estratégia que seja assertiva, que na prática vai funcionar, que vai resolver o problema e que vai recuperar a área. Então, são pontos específicos. Então, foi conversado, enfim, qual que era a solução. Fiz a vistoria também, né, antes dessa reunião, para mim entender a situação da área. Vi que a área tinha ponto favorável. Outro detalhe, agora que eu lembrei. Ele tinha um TAC também dessa pedreira. Um termo de ajustamento de conduta. E o TAC não falava em área de lavoura. Então, isso é outro ponto que eu agora me lembrei também. Então, a ROTAC lá, no termo de ajustamento da conduta, lá, a promotoria já falava em área de recuperação como recobertura vegetal dessa área, dar condições florestais ali para criar um remanescente. Mas nada agrícola do que ele queria. Nada agrícola. Então, daí nesse cenário, então, pensando, vai em debate, vamos fazer o quê? Vamos fazer a recuperação de uma forma harmônica que se cumpra com o teu TAC, o que tu já assinou, o que tu já definiu. Essa parte de trazer material inviável financeiramente, não tem sentido nenhum. E ele entendeu isso e, ele, na verdade, não sei se ele sabia ou não disso tudo que tinha acontecido, dessa proposta, ou foi passado superficialmente para ele quando fizeram o projeto. Mas, enfim, então, inviável. E outro ponto inviável, você mexer numa situação, num processo administrativo de uma licença ambiental que não tenha a oportunidade, não se diz a oportunidade, neste momento emergencial, de usar esse material para recuperar ali. Então, haveria a possibilidade de tentar fazer isso se fosse economicamente viável? Sim, mas daí tu ia ter que conversar com o órgão ambiental deste empreendimento licenciado. Daqui a pouco, refazer o plano de lavra desse garimpo, tu ia ter que analisar e reprojetar esse teu garimpo e as condições dessa recuperação, para daí você poder dizer nesse projeto, esse plano de lavra, que a tua área ali, se de fato acontecesse isso, tem excedente de material que poderia ser utilizado em outra área, mas teria que ser revisto, né? Teria que ser reprojetado. Então isso, neste momento, na urgência que você tinha, era inviável. Então, o que foi feito? Foi feito como reprojetado essa área de recuperação, como a suavização do terreno com os próprios materiais de estéreis que já se tinha nessa pedreira, para quebrar a altura de talude, amenizar a inclinação, tentar deixar a área mais harmoniosa, no caso de paisagismo mesmo, mais suave, né? E a partir daí, com o próprio rejeito que existia nessa área, se refazer então essa topografia de uma forma que não ficasse taludes fora do permitido, enfim, né, que se quebrasse esse terreno de uma forma favorável, e a partir daí a regeneração natural associada a plantios de mudas nativas nessa área para fins de recuperação. Toda a parte de controle pluvial, lógico, tudo que vem por trás disso tudo, né? Mas se fazer essa recuperação nos moldes aprovados do projeto, do TAC. Então, refazer esse projeto com base no TAC também, trazendo para esse novo ambiente, então, uma recuperação favorável, né, florestal, e que vem aí a promover também benefícios ambientais. E, João, o cliente, nesse sentido também, como essa área, ele talvez já tinha esquecido lá atrás que havia esse TAC, enfim, né, por motivos de falta de comunicação, de falta de informação
dos técnicos, de manter informado. Eu lembro que quando eu fui fazer a negociação desse cliente, dessa assessoria, o próprio licenciador do lugar me disse: esse cara é muito teimoso, ele não faz o que os técnicos dizem. E eu falei: mas eu sou mais teimoso que o nosso cliente. Eu vou ser mais teimoso, nós vamos ser mais insistentes. Ele vai ouvir a gente. E de fato, as coisas estão acontecendo. Mas por quê? Por causa da insistência. E outra coisa, e o primordial, é o acompanhamento com o cliente. Porque, João, desde que nós pegamos esse cliente, a gente faz as visitas periódicas. A nossa equipe faz as visitas periódicas e faz as orientações técnicas. Isso não deixa o carreto desandar. Exatamente. Então você mantém a informação com o teu cliente, por mais que às vezes alguma coisa você tenha que ajustar, que daqui a pouco ele passa um pouquinho, mas você segura ele, dá uma alinhada, dá uma ajustada, mas você tem esse acompanhamento contínuo, você não deixa o cliente... Porque se você for uma vez por ano visitar o cliente, quando você vê, do A, ele já está lá no L, na poligonal L, e daí ele já estourou tudo o que ele podia. Então você não tem mais volta, daí o que vai acontecer? Vai vir um órgão ambiental, vai atuar e vai virar uma bola de neve. Então, por isso que o acompanhamento contínuo, seja ele mensal, semanal, trimestral, mas ele é muito importante, ele define e dá garantia para o cliente. Que é a função, nossa função como técnicos ambientais é isso, né? A gente é pago para isso. A gente é pago para dar as orientações. Às vezes as orientações são, digamos assim, um pouco insistentes, né? Que nem você falou. Mas tu tem que transparecer isso para o teu cliente de uma forma, vocês técnicos ambientais, de uma forma que eles entendam que não é uma insistência que vai levar eles a um caminho errado. E sim é uma insistência correta, é uma insistência para prevenir um problema, para prevenir uma multa ambiental, para prevenir outras situações de custos, às vezes, que não foram planejados. Então é você passar as orientações que são necessárias para o teu cliente, porque é isso que ele quer. E João, esse mesmo cliente, a família dele, a mulher dele, naquela primeira conversa que eu tive lá na contratação, eles me falaram, eles foram bem sinceros. Eles falaram assim: nós estamos cansados. Então assim, isso, você empresário, a gente sabe que muitos empresários hoje eles estão cansados. Cansados com o quê? Com a burocracia. Mas a burocracia ambiental, nós falando aqui, se ela for bem planejada, bem organizada e bem tecnicamente trabalhada, ela funciona. Ela funciona porque a gangorra, o cliente, o meio ambiente, o técnico, se tudo estiver equilibrado, vai funcionar. Vai funcionar sim. E essa burocracia, digamos assim, às vezes ela é criada uma narrativa de ser, né, um burocrático. Pode até ser, de repente, alguns pontos tu tem que ter etapas, né, para você conseguir hoje, né, uma licença, enfim, né. Mas são etapas necessárias. São etapas que precisam acontecer para você não perder a linha das coisas, né? Então, as exigências do órgão ambiental são exigências que são necessárias pensando na prevenção e na proteção, muitas vezes, do meio ambiente. Então, veja bem, né? Olha só tudo que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul, aí que nós comentamos, né? Então, são situações que aconteceram e quem diz que não vai acontecer de novo? E pode ser amanhã. Pode ser amanhã, exatamente. Então, são cenários que a gente está vivenciando nos últimos meses, enfim, vivenciamos nos últimos anos, que nunca se teve. Então, tem que ter um cuidado maior? Sim, tem que ter um cuidado. As licenças ambientais, elas têm condições e restrições a serem seguidas, elas têm que ser seguidas. Porque isso tudo no final lá é para o bem. É para você ter uma área
explorada, por exemplo, no caso de um garimpo, que siga um projeto, que siga um planejamento. Quando você está encaminhando para o argumental um projeto, o nome já diz, tu projetou aquilo. Então, tu tem que seguir o que foi projetado. Quando você faz uma casa, você projeta lá onde que vai ficar a coluna da casa, onde que vai ficar todo o resto. Então, se o seu projeto não fosse importante, não precisaria. Isso aí. Vamos lá, vamos fazer, vamos extrair, depois a gente abandona. Então, nesse caso específico, né, dessa área de recuperação, então veja bem, o projeto lá que foi feito, ele não estava coerente com a realidade da situação, tanto técnica quanto econômica. Ele ia gastar muito dinheiro para largar ali, para fazer o que ele queria ali, fazer lavoura. E ele ia deixar o outro espaço com um passivo. Com um passivo, com um problema ambiental. E um problema ambiental ali e um problema do outro lado, lá no TAC dele, que falava outra coisa que ele assinou. Simplesmente ele tapava um buraco e abria o outro. Exatamente. Exatamente por aí. Então, qual que é o ponto-chave, né? Tem que estudar, cada caso tem que ser estudado com calma, tem que fazer reunião com o teu cliente, tu tem que avaliar, tu tem que pensar, tu tem que ver as melhores alternativas, as melhores soluções. Não dá para você tomar decisões nesses casos que muitas vezes você tem um tempo, né, para pensar de uma hora para outra. Né, com exceções de casos emergenciais, né, que nem eu falei antes ali, né, no caso dos alagamentos, né, então nesse caso são decisões emergenciais, são tomada de decisões que tem que acontecer, e parabéns novamente aos prefeitos e secretários, enfim, porque são decisões que não é bem assim para tu ter, né, mas nesse caso específico aí, é bom, normalmente quando você tem uma exigência de um projeto, eu nunca vi até hoje, na verdade, uma exigência de apresentar um projeto lançado hoje para apresentar amanhã. Sim. No mínimo tem que ser planejado. São 30 dias, são 20 dias, enfim, mas de um dia para o outro eu nunca vi. Então tu tem um tempo para tu pensar e tu estruturar as ideias, conversar com o cliente, ver quais que são as saídas adequadas e daí tomar a decisão. E ver se tem viabilidade também, né? Exato. Porque às vezes quer uma coisa que não vai acontecer. Que não vai dar certo. Vamos pro quarto, João? Quarto. Não vamos pro quarto, né, João? Vamos pro quarto assunto. Quarto assunto melhor. Cadastro ambiental rural. Você quer trazer um caso específico, João? Quer falar desse teu caso específico? Quer que eu Pode inicie? começar. Bom, a gente vê aí o cadastro ambiental rural, é uma situação que tá crescente ainda. Porque tá crescente por quê? Muita gente fez o CAR, mas fez o CAR de uma forma rápida e para cumprir uma exigência de que tinha que haver um CAR. Ou para o banco, às vezes, exigência do banco, eu preciso do CAR para o financiamento. Vai lá, faz 4 linhas. Isso aí, financiamento. Aí o que aconteceu? Um CAR mal feito. Um CAR mal feito da propriedade. Nós tivemos um caso na semana no escritório, em que o cliente nos procurou, o cliente de fora, e ele precisava fazer um cancelamento de um CAR, a retificação de outro CAR e um novo CAR. O que aconteceu? Ele tinha 2 matrículas e uma terceira matrícula fora dessa propriedade dele. Essas 2 matrículas, elas estavam contínuas. No entanto, ele havia feito um CAR para cada matrícula. Já estava errado. Né? O terceiro CAR que ele queria fazer, era um CAR novo. Mas esses 2 CAR que foram feitos separadamente, mas em matrículas ligadas uma na outra, isso lá atrás, quem fez o CAR para ele deveria ter feito um CAR. Porque o proprietário era o mesmo. Era o mesmo CPF. Então ele buscou nós, porque o que aconteceu? Teve uma divergência do banco lá por critérios técnicos, talvez por o banco ter visto isso que estava errado e pediu a mudança do CAR dele. Então a gente fez uma análise, a gente fez um estudo para ele. Nós tínhamos já da área dele todo o levantamento que tinha sido feito a campo, com equipamentos, com o mapeamento do curso hídrico, da nascente, do açude da propriedade,
das áreas de floresta dele. E também, além disso, o CAR dele, ele estava totalmente errado na questão de divisões de áreas. Ele não tinha reserva legal proposta, ele não tinha as áreas de mato de fato ajustadas e acertadas. Então a gente teve que fazer toda essa mudança. Os meninos trabalharam aqui, João, no escritório aí, você acompanhou também, fazendo todo esse trabalho. Só que nesse sentido, a gente pegou também o que acontece, o cadastro ambiental rural, o sistema federal, ele está passando por algumas mudanças. E são mudanças constantes aí que estão acontecendo, está tendo interligação de sistemas, para ter essa interligação das informações com a MAP Biomas, com agora a Pamgia, tudo interligado com o CAR. Então a gente está percebendo isso. Então assim, demorou, o cliente tinha uma urgência que o banco precisava, e no entanto essa urgência ela levou 20 dias para o sistema efetivar o cadastro dele. Então ele não perdeu o financiamento dele, porque o banco, ele tinha uma boa relação com o banco e o banco aguardou ele. Mas e se fosse diferente, João? O CAR errado e o banco diz, não, Thiago, teu CAR está errado, eu vou passar para o João o financiamento. E ele tinha perdido o investimento dele. Então assim, é muito importante essa questão do cadastro ambiental rural, né? Fazer, e a gente vive, João, na prática, todo dia e toda semana, os cadastros que vêm para cá. Sim. E o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, é uma plataforma aí que está disponível, né? Pode ser feito por qualquer pessoa, mas é muito importante que seja feito da forma correta. Então, importante também falar, pessoal, nós vamos ter meio logo aí também alguns lançamentos, tá? De cursos nesse sentido do CAR entre linhas, de e-books também. Então, que a gente vai tentar aí apresentar e disponibilizar alguns treinamentos que venham a suprir a necessidade aí de se fazer de fato um cadastro ou retificar um cadastro da forma correta, da forma certa, da forma que você não vai ter problema. Então, o CAR entre linhas é um dos nossos novos treinamentos que estão sendo montados aí, que a gente vai disponibilizar então para agricultores, com enfoque para agricultores, enfoque para técnicos e quem esteja diretamente ligado a que tem uma propriedade rural, enfim, que tem que fazer isso. Mas enfim, que voltando ao assunto, muito importante, né, Thiago? Além disso, a questão das vegetações que existem nessas áreas, né? Porque hoje você vê muita coisa errada nesses cadastros. Que nem tu mesmo falou, né, os limites de áreas que não batem, questão de vegetação declarada em local errado, linhas sobrepostas, cursos d'água não mapeados, uma série de erros que vão ali na frente refletir em correções necessárias. Não vai passar, o órgão ambiental vai avaliar isso tudo. Não é uma declaração, né, que você faz que fez, está pronto e a vida termina do CAR termina aí. Não, a partir daí, por exemplo, a reserva legal, uma vez ela era averbada em matrícula. As exigências lá atrás da reserva legal das propriedades era averbar em matrícula. Que era os 20%. Exatamente. O CAR, ele substitui isso. Com o CAR, tu não precisa mais averbar a reserva legal em matrícula, porque a reserva legal que você declarar no CAR é a reserva legal da tua propriedade. E aí você, agricultor, você sabe, ou proprietário de uma área rural, onde está declarado a reserva legal do teu CAR? Você tem o conhecimento aonde está declarado essa reserva? Então fica a pergunta. Ou você sabe os cursos de água que estão cadastrados no teu CAR? Então, sabe, são perguntas que nós temos que se fazer, nós, proprietários de terras rurais, para entender o que está sendo informado nesse cadastro.
Porque diante disso, João, existe o excesso de informação, que também não pode acontecer, né? Ele tem que ser baseado na realidade da propriedade, mas também tu não pode ter uma omissão de informação. Exatamente. Porque às vezes essa omissão de informação, um caso prático, açude. Se o teu CAR da tua propriedade não tiver cadastrado um açude e você quiser licenciar o açude, o primeiro passo é a retificação do CAR. Você não consegue licenciar um açude porque vai chegar no órgão, o órgão vai dizer, tá, mas o teu CAR não tem um açude. Ou o barramento, né? Ou o barramento, o que seja, Sim. né? Em área de preservação, enfim. Então, nesse sentido, é muito importante fazer o CAR de acordo com a realidade da propriedade. E nesse caso, né, o cliente, ele nos procurou, então a gente trabalhou nesse cancelamento de um dos CAR e a retificação desse CAR englobando as duas matrículas. Englobando as duas matrículas em um único CAR, com o mesmo titular da propriedade. Então, assim, foi feito todo o lineamento do CAR dele com as áreas consolidadas, então com as áreas que ele usava lá para as vacas de leite, para as lavouras, a parte florestal, as áreas de APP, o açude, o pequeno açude dele lá, mas a gente buscou colocar o açude porque uma hora ele vai precisar desse açude, ele vai precisar fazer uma licença, um uso da água, uma dispensa de outorga, vai precisar estar no CAR. Então, assim, já está lá. Ele não vai precisar pagar outra equipe para fazer de novo. Então, assim, e uma questão muito importante, João, o mato, a vegetação. Mas tem um item do Cadastro Ambiental Rural que é a reserva legal, seja ela averbada já, que está na matrícula do proprietário, mas existe também o item reserva legal proposta. O que é isso? É uma reserva legal, é o mato que você está propondo para o órgão ambiental. E aí, nesse sentido, você pode propor um mato em APP e você pode propor um mato fora da APP. Mas daí isso é um outro quesito que a gente vai tratar numa outra live aqui, que ele é muito importante. Ele é muito importante, esse item. Então, assim, o CAR, ele parece prático, ele parece simples, mas ele não é. Ele é um mapa da tua propriedade, que o órgão ambiental, ele vai utilizar até para fiscalização, né, João? Com certeza. Na verdade, são documentos básicos, né, que a propriedade tem, que o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, ele é tão importante quanto a matrícula do imóvel. A importância que a matrícula do imóvel tem é a mesma importância do Cadastro Ambiental Rural, que o ITR é a mesma importância. É como uma empresa que tem um CNPJ, que é, digamos assim, o documento principal da empresa, a propriedade rural ela tem os dela. Então, o CAR, o ITR, CCIR, matrícula do imóvel, enfim, são documentos essenciais da propriedade que devem estar corretos, devem estar, né, de acordo com a realidade. Então, o Cadastro Ambiental Rural, eu vejo que temos grandes desafios para os próximos meses, anos aí, em corrigir muita coisa que tenha sido feita errada. Então, mais uma oportunidade aí para os técnicos ambientais para poder se especializar, se inteirar, estudar esse assunto, porque muito trabalho tem pela frente para resolver isso tudo. E João, é uma notícia boa para os técnicos, não tão boa quanto para os proprietários de terras. O que vai acontecer? O CAR nunca vai parar. Porque se o Tiago vender a área para o João, esse CAR que estava no nome do Tiago, ele vai ter que ser retificado para o CPF do João ou para o CNPJ da empresa do João. Então, essas mudanças, essas alterações, elas nunca vão parar. E é importante você cuidar, porque se você vender uma propriedade rural e você vendeu lá na matrícula, mas você não transferiu o CAR, e daqui a pouco o cara que comprou a área vai lá e faz uma devastação de uma parte de mato, o órgão ambiental, lá o robozinho, ele vai pegar o CPF que está no CAR.
E daqui a pouco vai vir um auto de infração pro Aí tu vai ter que se proprietário explicar e tu vai ter um longo caminho, ou às vezes tu vai ter que se desgastar para tu dizer essa propriedade não é mais minha. Com certeza. Então, às vezes tem que evitar isso, né? Não tem por que a gente se estressar de varde, né? Digamos assim. Então, mas qual que é o ponto-chave, né? Eu vejo, Thiago, que é a questão de informação. Aí você agricultor, você empresário, dono de áreas rurais, busquem conhecer como é que está feito o seu cadastro ambiental rural da tua propriedade. Busque entender o que está declarado, busque entender como é que está a situação de análise, busque entender quais serão os próximos passos após a análise. Então, as etapas da recuperação, do PRA, enfim, tudo que vier depois. Eu acho que isso é muito importante para ti, que é proprietário dessa área, para você conhecer de fato o que está acontecendo e o que você terá que fazer nos próximos anos aí para manter essa área dentro da legalidade, digamos assim, né? E João, tudo que a gente faz aqui é para você, empresário, agricultor, técnico. Isso aqui não são críticas. Isso aqui são críticas construtivas. Isso aqui são conselhos. E diante disso, João, eu ouvi ontem uma mensagem que falava sobre a crítica. Existem dois tipos de críticas. E existem dois tipos de pessoas que fazem as críticas. Existe a crítica que quer que você vá para baixo, que quer que você pare, que quer que você desanime. E existe a crítica do conselho, a crítica construtiva, que é a crítica que faz com que você ouça e você cresça. E também o mais importante, porque o teu crescimento exponencialmente ele está linkado às críticas que você recebe no dia a dia. E a gente recebe muita crítica aqui no escritório, o pessoal que trabalha, e às vezes a gente recebe muita crítica que quer que a gente pare, que quer que a gente desanime, e a gente não para. A gente cada vez a gente segue mais e mais acelerado. E sabe o que acontece? O que é o pior para essa pessoa que faz essa crítica ruim? É que ela vê que você não para. E vai chegar um ponto dela que ela vai dizer, não adianta nada eu fazer isso. E além disso, o mais importante é você ignorar esse tipo de pessoa que faz esse tipo de crítica ruim. Agora, se pelo caminho, nessa caminhada, nessa nossa jornada da vida, né, nós técnicos, a gente recebeu uma crítica de um sábio, a gente tem que parar e tem que ouvir. Porque é aí que a gente vai crescer. É isso aí. Mais forte a gente fica e mais pessoas a gente de repente possa ajudar. Com certeza. Então, que é também os objetivos aí do Caminhada Ambiental na Prática. É poder estar ajudando colegas de profissão, empresários, técnicos, agricultores, enfim, a algumas dores, digamos assim, que de orientações que às vezes não se tem. Então a gente está aqui para ajudar e quanto mais pessoas a gente ajuda, mais a gente também evolui como pessoa. Com certeza, chegamos ao fim de mais uma sexta-feira da nossa Caminhada Ambiental na Prática. A gente agradece a todos, tenham um ótimo final de semana. Um abraço, pessoal, se inscreva no nosso canal, curtam, compartilhem esse vídeo e nos acompanhem, que logo, logo teremos novos lançamentos aí no CAR Entre Linhas. Um abraço e até a próxima sexta. Até a próxima. Cara, deu